Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, eu sou a Flor e esse é mais um episódio do videocast do Love the Problem. A gente vai conversar um pouquinho sobre os mitos da agilidade, mas antes eu vou pedir para esses convidados que vocês estão vendo e vão ouvir se apresentarem. Garrido, por favor, fala um pouquinho de você para quem nunca te ouviu. Meu nome é Marcos Garrido, sou um dos fundadores aqui da K21, da Nowhere e da WBrain, e assunto agilidade é um dos meus assuntos preferidos, é um negócio que eu super adoro falar, porque mudou minha carreira lá em 2007, quando eu comecei a trabalhar com agilidade, com Scrum, e se mudou minha carreira, pode mudar a carreira de muita gente também, né? Então é um assunto que eu gosto demais, de verdade. Muito obrigada. Pessoal, oi pra todo mundo, aqui é a Fernanda Magalhães, trabalho aqui na K21 Nowhere também, já tem, uns 6 anos, gente, tem 6 anos, semana que vem vai fazer 6 anos de aniversário, parece uma vida de coisas, uma jornada aqui de muito aprendizado, de muita evolução, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para gravar um episódio, e com o Marcos também, né, que ele falou que a carreira dele mudou lá em 2007, que ele falou, né, quando ele conheceu o Scrum e tudo, e é muito engraçado, porque em 2011, né, Marcos, nossos caminhos se cruzaram aí, eu brinco que o Marcos é o meu porteiro do portal, e foi a pessoa que me apresentou a agilidade, então, que também foi um caminho muito sem volta, né, então, uma vez que você passa pro lado de cá, não tem como voltar. Na verdade, você quer puxar mais gente pro lado de cá, né? Então, bora quebrar aí um monte de crenças limitantes e vários paradigmas aqui, né, Flor? Que eu acho que é a nossa ideia hoje, pra gente trazer um pouco mais de gente do lado de cá. Muito bem, mas antes da gente falar dos mitos em si, eu queria saber de vocês, com essa experiência toda, olhando para agilidade, vivendo agilidade, por que vocês acham que existem esses mitos? Por que as pessoas ainda têm tantas crenças, têm tantos pensamentos equivocados em relação à agilidade? Boa, deixa eu puxar essa, que eu acho esse assunto é bem interessante. Na verdade é o seguinte, quando a gente pensa em agilidade, o que é agilidade? Agilidade é uma mudança na forma de pensar. Só que ela é uma mudança na forma de pensar que, uma vez que você passa por esse processo, você passa a entender o mundo de uma maneira diferente. Você passa a trabalhar com ciclo curto, fazendo melhoria contínua o tempo todo, e, obviamente, trabalhando nas coisas mais importantes primeiro, né? Você foca naquilo que é mais importante. Só que quem não conhece a agilidade ainda, quando olha para isso, ainda usa o jeito antigo de pensar para tentar entender a agilidade. E, naturalmente, então, a gente tenta adaptar aquelas coisas que a gente está aprendendo à nossa realidade. Quando você tenta adaptar a coisa nova à sua realidade atual, é muito natural que você faça de um jeito que não é o ideal, ou não é o mais eficiente, ou não é o mais eficaz. E aí você acaba criando mitos, né? Que é tipo, eu acho que deve ser desse jeito. E pronto, e aí todo mundo começa a copiar e colar dessa maneira. Então, o processo de transformação organizacional passa por uma mudança de paradigma, uma mudança de jeito de pensar, uma mudança de cultura. Se isso é verdade, então é muito natural que as pessoas façam do jeito errado por muito tempo, até que a coisa clica e a pessoa entende o que realmente tem que mudar e o que tem que ser bem diferente daquilo que era antes. Posso adicionar também? Porque eu não aguento. Vai. Que é o seguinte, que ele foi falando, eu pensei assim, e realmente, pegando o gancho ali que ele trouxe, que ele falou, é uma mudança de cultura, né, uma forma da gente pensar diferente, eu acho que também é muito natural que a gente acabe criando esses mitos, né, esses se cercando de algumas crenças do tipo, é assim, então, assim funciona, aqui não dá pra fazer isso, né, ou enfim, vários mitos que eu não vou dar spoiler aqui, que a gente vai falar de cada um deles aqui, mas eu acho que é natural que isso aconteça também, a gente vai criando de certa maneira, não queria dizer barreiras, né, mas vai criando, vai se cercando um pouco mesmo dessas crenças, porque a gente tá aprendendo a fazer, então eu vejo muito, assim, tá ok, tá tudo bem, é isso mesmo. Vai acontecer, a gente vai cair talvez em várias disfunções, né, de como que a gente acha que aquilo tem que ser aplicado, como que a gente acha que é a nova forma de pensar, como que a gente entende que aquela ferramenta ali tem que ser
executada, né? Enfim. E com isso vão gerando vários problemas no meio do caminho. A gente tem que adaptar aquilo à cultura organizacional, né? E eu acho que também é muito natural, né? Que isso aconteça porque faz parte de um processo de aprendizado. E que bom que a gente tem esse canal aqui para poder chamar a atenção para isso, né? Para essas disfunções, para as pessoas tomarem cuidado, né? Não caírem nessas crenças limitantes e poderem evoluir ainda mais, né? A si mesmos como profissionais e as suas organizações. E aí, conforme vocês foram falando, tanto o Garrido falou, da gente pegar a coisa daquele jeito e tentar encaixar em outros lugares e ver que não funciona, isso já cria lá um mito, né? Um pensamento um pouco equivocado. Você falou também sobre isso, Fê. Isso puxa a gente para o primeiro mito, que eu queria falar um pouco, que é sobre transformação ágil é só para tecnologia. De onde que surgiu isso? Qual que é o motivo das pessoas entenderem que só funciona para tecnologia quando a gente fala sobre agilidade? Boa, esse mito é talvez o maior de todos, né? O grande mito ali, o abre-alas, né? Não à toa, no nosso livro, né? Quando a gente escreveu Cultura Ágil, RH Ágil, tem um capítulo lá só sobre os mitos, né, Márcio? E não à toa ele é o primeiro dos 12. Que o mito da transformação é apenas na área de TI. Então, o que acontece? Se a gente for resgatar aqui um pouquinho, né, historicamente, nos últimos 20, 25 anos, quando todo esse movimento começou de métodos ágeis, de pensamento ágil e de quando o Scrum foi criado lá na década de 90 e tudo isso, realmente tudo isso nasceu de um ambiente de tecnologia. Eram desenvolvedores de software que estavam lá extremamente frustrados com o que estavam fazendo e desenvolvendo e entregando na mão do cliente. Passavam meses e meses, talvez anos, né, fazendo uma solução. Quando aquilo chegava na mão do cliente final, depois de um tempão, cara, era frustrante, porque o cliente não usava aquela solução. Pelo menos não todas as funcionalidades, ou não usava aquilo no seu máximo, né? E obviamente, isso foi criando ali uma frustração para essas pessoas que se juntaram para pensar, desse jeito não dá, vamos fazer um negócio diferente, né? Vamos tentar criar soluções, produtos, serviços, né? Enfim, softwares ali principalmente, que sejam mais eficazes, que resolvam a dor, uma necessidade de alguém, né? De fato. Então, como o berço de toda essa história foi a tecnologia, é muito natural que isso tenha ficado muito forte com o passar dos anos e associado com TI. Essa tal de agilidade ou esses métodos, enfim, esse negócio todo aí só serve para quem trabalha com tecnologia, serve para o meu time de TI, que está lá na área de tecnologia aqui, que desenvolve alguma solução dentro da empresa. E esse talvez seja a primeira grande barreira, né? Uma primeira crença limitante mesmo, que fecha esse cerco assim pra gente, como se aquilo fosse só para TI. E, na verdade, a gente já ultrapassou essas barreiras aí da tecnologia, faz muito tempo, né, gente? A gente aqui mesmo, na K21 Nauer, quantas pessoas, para além da tecnologia, a gente já treinou de RH. Que bom, né? A galera de RH cada vez mais vindo aprender sobre agilidade, métodos, frameworks, ferramentas e a forma de pensar, né? A cultura mesmo. Essas pessoas também são grandes impulsionadoras, né? De mudança de cultura dentro das organizações, mas tem, gente, pessoas de logística, pessoas de marketing, pessoas de vendas. A gente já trabalhou também, né? Com agilidade para vendas, área comercial, agilidade no agronegócio. Meu Deus, a gente já ultrapassou muito essas barreiras aí. Então, é natural que a gente tenha, né, se amarre muito ali na tecnologia, mas, gente, vamos passar essa página aí que já passou da tecnologia. Que bom que eles foram pioneiros ali, abriram caminho pra gente, mas agilidade é pra tudo e absolutamente qualquer coisa, qualquer pessoa, vida pessoal e vida profissional, né? Se é que existe essa diferença, mas enfim. E aí, Fê, você falou, tem case que a gente já fez isso. Vocês poderiam contar algum case diferente, assim, pra gente, que vocês viveram juntos ou não, enfim, de como que foi aplicado e a gente teve um resultado muito relevante com isso, que não é de tecnologia? Não é de tecnologia. Nossa, tenho vários, Marcos. Eu vou puxar um, tenho certeza que você vai ter outros aí na manga, e aí traz aqui pra galera também. Um que eu gosto muito de contar foi de uma empresa que a gente até pode dizer o nome, que o case está no nosso site lá da Nauer, para quem quiser pesquisar depois, que foi da UPL, que é uma empresa de defensivos agrícolas, né? E foi muito bacana porque foi na área de RH, mais especificamente na área de DP, né? Departamento Pessoal, como eles chamavam lá na época. Então, um time, né? Uma área extremamente processual, com muitas questões legais, inclusive, para seguir e acompanhar. E a gente fez todo um trabalho ali de melhoria contínua, de priorização, das pessoas conseguirem parar para pensar no que não estava funcionando, o que poderia fazer melhor, o que aquele time poderia fazer melhor, né? Qual era o melhor próximo passo que eles tinham que dar.
conexão com os seus clientes, né? Que no caso desse time são clientes internos, né? São os colaboradores da empresa. Então, a gente levou alguns meses ali, vou te dizer que nem foi tanto tempo assim. O que é interessante pra gente pensar que, cara, pequenos ajustes às vezes, né, pessoal, fazem muita diferença no dia a dia, né? É uma mudança aqui, outra ali, que já provoca uma melhoria. E aí, com isso, a gente conseguiu, depois, acho que foram uns 2 ou 3 meses de trabalho, trabalhando com esse time, com muito foco, assim, em priorização também, sabe? Em conseguir se conectar, quais eram as métricas que eles tinham que olhar, trazendo um pouco dessa visão também para eles, mais de cultura de dados, sabe? E aí, ao passar desse tempo, a gente conseguiu lá uma redução de turnover, né? O que, no caso dessa empresa, bom, enfim, na maioria das empresas, né? Você mexer no turnover, você está mexendo diretamente nas despesas, né? Do negócio, então implica numa redução aí de despesa. A gente teve um aumento de produtividade em 40%. Então, isso foi muito significativo para essa equipe também, né? Que, no caso, era muito focada em eficiência, né? Tinha que fazer muito bem esses processos para entregar valor mais rápido para os seus clientes internos. Então, acho que foram marcas aí bem relevantes para a gente dividir. Mais detalhes estão lá no site depois, para quem quiser ver. Boa. Vou trazer um também que é um dos meus preferidos, que é o da Coca-Cola, quando a gente trabalhou junto com o pessoal da Coca-Cola para lançar a primeira bebida alcoólica global da história da Coca, que é uma Hard Seltzer, Topo Chico. E a expectativa deles era fazer todo o processo de desenho de estratégia em 9 meses, e a gente, usando os princípios da agilidade, mais uma vez, ciclo curto, melhoria contínua, foco na próxima coisa mais importante, a gente conseguiu fazer isso em 4 dias, junto com eles. Com times multidisciplinares, com ciclos muito curtos mesmo, sprints de 2 horas. Mais uma vez, é um caso que está publicado também no nosso site, até na própria Scrum Alliance. E foi uma experiência muito legal, porque os grandes exemplos de agilidade não estão mais em software, né? Então, tem muita coisa legal fora disso. A gente já trabalhou também com outros tipos de produto, de chocolate, a sal de fruta, passando por departamento jurídico de empresa, escritórios de advocacia. Então, é de tudo mesmo. Toda vez que você tem um processo ou um conjunto de processos, um monte de gente trabalhando em equipe, como é que você organiza esse trabalho? Dá para organizar com agilidade. E isso é que a agilidade traz de benefício. E aí, para adicionar mais uma coisa, a agilidade é uma abordagem que bota no centro da discussão a centralidade no cliente. Então, centralidade no cliente é o conceito fundamental. Por que esse negócio nasceu em software? Porque desenvolvimento de software é absolutamente customizado. É o que o cliente precisa naquela hora. Então, não dá mais para a gente pensar em vou fazer um planejamento agora para um projeto de 2 anos e o plano não muda, isso não existe mais. Só que, na verdade, isso começou em desenvolvimento de software, como a Fernanda falou, mas todo mundo hoje sofre do mesmo problema. A gente vive num mundo extremamente dinâmico. Quanto mais dinâmico o mundo, mais ágil ele tem que ser. Acho que é por aí a sacada do porquê que a agilidade cresceu tanto. Tá bom. Vamos supor que entendemos que precisamos da transformação ágil, que é pra gente também, não é só pra TI. E aí vem outro mito. Eu faço tudo de uma vez? A transformação tem que ser de uma vez? Eu gosto muito desse mito porque isso daí é realmente um mito, né? A gente achar que, de repente, a gente vai virar uma chavinha e que a organização toda agora, a partir de 1º de janeiro, né, de 2025, ano novo chegando aí, todo mundo vai ser ágil, todos os times vão rodar em algum modelo ágil, com papéis ágeis ou com processos ou ferramentas ágeis. Transformar de uma vez só é o que eu chamo de loucura. Não recomendo transformar de uma vez só. É possível, gente? Olha, dá para fazer, né? Entre mortos e feridos vai sair alguma coisa lá no final. Importante saber disso. A gente já passou, inclusive, né, por alguns clientes que curtiram tanto aquela ideia, se apaixonaram um pouco pelo negócio, né? Falaram, pô, é isso faz todo sentido para mim. Agora, chega lá o superintendente, né? A partir de tal data, tá transformado. Pum, aperta um botão, tá todo mundo é ágil. Primeiro que não funciona dessa forma, né? A gente acabou de falar que é uma cultura e tal. Então, tem uma analogia, inclusive, né, no livro, que a gente escreveu lá falando especificamente sobre esse mito, que transformar toda a organização de uma vez só é como se você colocasse... Tô colando aqui, tá, gente? Só pra dizer aí. Mas é como se a gente colocasse todo mundo que tá na autoescola pra dirigir de uma vez só na rua. O que vai dar? Vai dar ruim, certo? As pessoas estão aprendendo como dirigir, senso de direção, que você tem que dirigir por você e pelo próximo, você tem que olhar o sistema todo em volta de você, o sinal, as placas, as pessoas, tem um monte de elementos que você tem que considerar, certo? Quando você está aprendendo a dirigir. E a mesma coisa acontece quando a gente está fazendo isso dentro das organizações também. Então vai um por vez, né? A boa e velha história do piloto.
começa por um produto, de repente, específico, um produto-chave dentro da tua empresa que precisa trazer resultado rápido. Vamos começar por algum outro problema que tenha lá, que tem uma dor latente que impacta várias áreas ao mesmo tempo, de repente. Ou vamos olhar para o cliente, aonde o cliente está pedindo mais alguma necessidade específica. De repente, vamos começar por esse ponto. E assim a gente vai no que a gente chama muito, né, de abordagem evolucionária. Vai aos poucos, vai aprendendo, vamos aproveitar esse aprendizado, né, das células ali que estão se desenvolvendo e se transformando, né, vamos ver que caminhos eles já percorreram, que vale a pena de insumo para outras áreas ou times, né, ou células ali dentro da empresa, poderem aproveitar, se nutrir desses aprendizados e fazerem ainda melhor nas próximas ondas, né, nas próximas rodadas. Então, é isso, né, ir numa abordagem, acho que é uma mensagem muito boa, assim, de ir numa abordagem aos poucos de evolução e não de revolução, que causa um monte de estrago aí pelo caminho. É interessante isso porque quando eu penso nesse, o que passa pela minha cabeça, já imaginou, porque assim, se você pensar numa empresa de 5 pessoas, dá pra fazer todo mundo ao mesmo tempo, beleza, porque é uma empresa só, um time só ali, pequenininho, tranquilo. Já imaginou uma empresa de 400 mil pessoas? Ou como a gente tem, por exemplo, o Walmart, que tem 2 milhões de funcionários, já imaginou se fosse todo mundo ao mesmo tempo? Ninguém sabe direito o que esse negócio é ainda, mas tá todo mundo tentando, realmente é o caos. Então, mas eu acho que para empresas muito pequenininhas, isso é super viável mesmo. Empresas tipo startups e tal, aliás, as startups já nasceram ágeis, né? Então elas nem precisam de transformação. Mas empresas muito pequenininhas podem passar por esse processo com mais tranquilidade. O problema é, quanto maior o teu negócio, mais difícil é fazer todo mundo de uma vez só. Porque maior a complexidade do ambiente que você tem na sua frente. Então, acho que isso é uma forma de pensar também. Muito bom, muito bom. Daí, gente, tudo isso me faz pensar no próximo mito. Ok, não é só para TI, entendi que funciona para mim. Também já entendi que não vou fazer tudo de uma vez, vai ser caótico. Mas eu tenho muita coisa para fazer, gente. Nossa, meu dia a dia pegado, tô com falta de tempo, não tenho tempo para melhorar, não tenho tempo para fazer isso. Então, a falta de tempo, o mito da falta de tempo, ou TBTI, né, o too busy to improve, muito ocupado para improve é melhorar, né, para melhorar. Me falem mais, o que acontece quando o povo tá sem tempo? Esse mito é super legal, porque em vários treinamentos, workshops, enfim, interações que a gente tem com o cliente, a gente sempre fala sobre isso, né? Que não existe transformar qualquer coisa, tá? No caso, a gente tá falando de agilidade, mas preencha aqui com o que você quiser, sem ser agilidade. Transformar qualquer coisa aí na sua vida, não existe um processo de transformação onde você não pratica, onde você não tenha oportunidades de parar para fazer ajustes e melhorar. E aí você, de fato, ir chegando num novo lugar, né? Para onde você quer chegar, né? Nesse seu ponto lá de teu alvo, onde você gostaria de estar. Então, esse too busy to improve, né? Quando a gente está nessas interações aí com os clientes, é muito interessante que a gente use uma chargezinha, muito conhecida, talvez o pessoal pode dar um Google aí, que é a chargezinha, né? Que tem um grupo de pessoas ali tentando mover um carrinho com rodas quadradas. E aí chega uma outra pessoa e fala assim, não, pessoal, posso falar com vocês e tal? E aí a galera fala, não, estamos muito ocupados agora para falar, né? Qualquer coisa assim. E essa pessoa apresenta uma roda redonda para poder ajudar no processo daqueles que estão com a sua roda quadrada. Então, eu acho muito interessante isso, porque em todo o processo de transformação que vocês forem fazer dentro da organização, queremos fazer uma virada para um time mais ágil, a gente precisa necessariamente ter esses momentos onde a gente para o jogo, bota a bola no chão e conversa sobre como que a gente está indo, o que está funcionando bem, o que não está, o que pode ser ajustado, para que na próxima semana, de repente, né, ou no próximo dia, quem sabe, depende do quão dinâmico aí é o teu dia a dia, né, a gente já possa aplicar ali alguma melhoria. Então, acho que é isso. A palavra-chave aí é a gente tem que fazer tempo de respiro, tem que ter momentos de folga para a gente parar o jogo e poder fazer ajustes e melhoria contínua. Eu fiz um treinamento recentemente numa empresa enorme, super tradicional, mas que tem um time muito legal, assim, eu adorei fazer o treinamento lá, um treinamento em company, e quando eu estava explicando agilidade, logo no começo eu percebi que as pessoas estavam muito ansiosas, e um dos comentários, assim, que surgiu mais como um desabafo e até num tom acima, assim, do que precisaria ser e tal, era a pessoa dizendo assim, cara, mas eu tenho 15 projetos.
como é que eu vou ter tempo de parar e pensar nesse negócio de agilidade se eu tenho 15 projetos? Não, mas você não tem tempo justamente porque você tem 15 projetos. Não, mas não pode parar nenhum deles. Então, é porque a forma que vocês estão organizando o trabalho já não está funcionando mais. Então, você pode continuar assim para sempre e viver estressado, como você está, ou a gente pode repensar o modelo de trabalho. Então, na verdade, quando a pessoa diz que a gente tem muito mais projeto do que gente, ou quando ela diz que eu estou muito ocupada, na verdade o que ela está te trazendo é o sintoma que leva à ideia de preciso de agilidade para organizar essa bagunça. Então, essa resistência, na verdade, eu trato como uma resistência, ela é um sinal claro de que a agilidade é ainda mais importante para essas pessoas do que elas estão entendendo ou percebendo. E isso ficou muito claro para mim, tanto que a minha resposta no treinamento foi, mas é exatamente esse problema que a agilidade vai te ajudar a resolver. E aí eu senti que as pessoas deram uma relaxada do tipo, não, então fala aí que a gente quer te ouvir. Porque no começo foi bem tenso, assim, né? As pessoas estavam muito nervosas, ansiosas e tal, porque elas, cara, se você tem 15 projetos, pensa aí comigo, vamos lá. Eu tenho 15 projetos. Eu tô 4% aqui, 2% ali, 3% lá. É isso, essa é a realidade das pessoas. Então, realmente elas precisam de ajuda, precisam de um outro jeito de pensar. Muito bom. Mas daí, eu já entendi que eu posso transformar também, não é só para TI. Eu já entendi que eu não posso fazer tudo de uma vez. E eu entendi que eu preciso arrumar tempo para botar a bola no chão e pensar, mas e se eu fizer metade de cada? Meio tradicional, meio ágil. E o mito do modelo híbrido? Falem um pouquinho para mim dele. Esse me deixa emocionado, assim, esse modelo híbrido. Porque é o seguinte, tem várias vertentes aqui. Primeira coisa é, modelo híbrido, a única coisa que a gente precisa entender é que ele não é o destino final do seu processo de transformação cultural ou transformação de negócios. Ele é algo que vai acontecer. Porque a partir do momento que você tem, para evitar aquele negócio de todo mundo fazer ao mesmo tempo, a partir do momento que você tem, sei lá, 50 times na sua empresa, um decidiu adotar o jeito ágil de pensar, você já está no híbrido. Você tem um que é ágil e 49 que não são. Então, o híbrido, ele é um processo de transição. Ele não é o destino final. E aí, não ser o destino final, é importante que isso fique bem entendido, porque na cabeça das pessoas é assim, não, vamos pegar o melhor desse modelo, o melhor daquele modelo, a gente faz um bem bolado e agora a gente tem um modelo híbrido. E aí você vai ficar no meio do processo, no meio do caminho, atravessando a ponte, mas no meio da ponte, pro resto da sua vida. Não é exatamente isso. Todos nós passamos pelo híbrido, é natural e esperado que você passe, mas você passa por ele, você não fica nele. E isso é interessante também. E aí, toda quebra de paradigma é assim, né? Por exemplo, você pega carro a gasolina e carro elétrico. Aí, o que tem no meio do caminho? Ah, um carro que tem uma bateria um pouco melhor e ele é gasolina, ele é o híbrido. Aí as pessoas falam, então o híbrido é o melhor dos dois mundos. Raramente o híbrido é o melhor dos dois mundos. E é interessante isso, porque quando você sai do carro, por exemplo, aí vou usar carro aqui como exemplo, você sai do carro a gasolina e vai para o carro elétrico, você chega no carro elétrico, é um outro paradigma. E aí as pessoas tentam sempre avaliar o que é o carro elétrico, aí tô usando como meio de comparação, pensando nas características do carro a gasolina. Ah, quanto tempo leva para carregar a bateria? Ah, leva meia hora, caramba, muito tempo. Eu encho o tanque em 5 minutos. Mas você enche o tanque uma vez por semana. Eu chego em casa, plugo o carro, tá com 96% de bateria, eu boto na tomada. Aí vai para 100%, pronto. É assim, ué. É outro paradigma, não dá para comparar a coisa nova a partir das características da antiga. E esse é o problema que esse modelo híbrido traz. Porque você junta coisas que não necessariamente são compatíveis. E a gente faz isso porque parece mais fácil. Mas no final das contas é muito mais difícil trabalhar com híbrido do que trabalhar com ágil ou com tradicional. Tradicional é mais fácil que híbrido, sendo bem honesto. E o ágil é mais fácil que híbrido também. Então, o ficar no meio do caminho é que é muito complicado e pode ser bem perigoso para o teu negócio. E foi muito legal esse exemplo que você deu do carro, que me fez lembrar. Tem acho que ele é um economista austríaco, enfim, depois eu vou pesquisar o nome, mas ele fala que a inovação, ele não vem de uma sucessão de incrementos no velho. Ele vem com a destruição do velho, que é a destruição criativa, né? Ele vem com a destruição do velho e criar algo novo. Então, como que eu vou comparar uma coisa com a outra se são incomparáveis? Não tem como eu fazer isso, né? É que, na verdade, isso aí, tudo que ele falou, eu gosto muito da analogia que a gente usou no livro, né, Marcos? Que é falar das organizações Frankenstein. Que é o que é o Frankenstein? Ele é uma colcha de retalhos, na verdade. São vários pedaços que você junta ali. E no final das contas, o que você está vendo não é uma imagem necessariamente bela. Então, ao contrário, ela é meio monstruosa, ela é meio desconfortável. Enfim, né? Talvez não faça nada direito. Então, eu acho que é
é um pouco isso, né? Nunca, é só o que a gente quer quebrar aqui com esse mito é de não achar que é o destino final. É onde a gente quer chegar. Tá tudo bem ficar assim, meio lá, meio cá. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem ficar meio lá, meio cá. Se for ficar meio lá, meio cá, então você fica no tradicional. Ou você vai logo pro ágil. É isso. Acho que mais é ter essa consciência. O híbrido é só uma ponte pra gente chegar num outro lugar, né? Um remédio amargo, porém necessário, né? Pra gente ter um outro modelo, uma outra forma de olhar. E esse conceito que a Flor trouxe, do Schumpeter, é a destruição criativa, né? Que ela é assustadora a princípio, porque quando você olha para isso, você fala, nossa, mas eu vou destruir as coisas aqui e redesenhar tudo e tal. Mas olha, se a gente vive num mundo em constante mudança, e Schumpeter escreveu isso em 1942, tá? Só para deixar claro. Se a gente vive num mundo em constante mudança, o que acontece? Talvez a forma como a gente organiza o trabalho hoje já não sirva mais. Você vive num mundo extremamente dinâmico, um mundo digital, um mundo em que o cliente muda de ideia o tempo inteiro, em que os concorrentes se mexem numa velocidade completamente diferente, um mundo em que a ordem econômica está sendo sacudida o tempo inteiro. Então, se tudo muda o tempo todo, não adianta mais você querer ter um ambiente estável. Ele jamais será estável. A gente não volta mais para esse modelo. Então, até vou aproveitar para falar sobre uma coisa aqui, para fechar essa primeira parte, que tá na minha cabeça aqui, que é o seguinte: as pessoas vivem falando, a agilidade tá morrendo, a agilidade morreu e tal. Eu vejo muita gente falar sobre isso. Aliás, eu vejo gente falando sobre a morte da agilidade desde 2007, sendo bem honesto. A primeira palestra que eu assisti, se eu não me engano, foi em janeiro de 2008, uma pessoa falando sobre a morte da agilidade num evento. E tá todo mundo tentando matar para ver quem acerta a morte, né? Mas aí, para mim, a morte da agilidade é um negócio estranho, porque o mundo voltou a ficar estático, então? É isso? Voltamos a ficar estáticos? Pô, maravilha, então não preciso mais da agilidade, beleza. Não, é o contrário, ele tá ficando mais dinâmico. Então talvez esses conceitos da agilidade precisem evoluir pra gente poder lidar com um mundo mais dinâmico ainda do que era lá em 2001, quando o conceito nasceu. E eu acho que é esse o segredo. A agilidade não tá morrendo, ela tá se tornando padrão. Então, assim como os papéis, né, do Scrum, por exemplo, Scrum Master, vou pegar o Scrum Master muito rapidamente aqui. Scrum Master pode muito rapidamente deixar de ser um cargo e um papel e passar a ser um conjunto de responsabilidades, de habilidades que todo mundo que trabalha tem que ter. É o contrário, a agilidade não está morrendo, ela está se tornando padrão. E aí, ao se tornar padrão, é muito importante que todo mundo entenda que não importa o que você faz na vida, você tem que entender esse assunto. É igual matemática, você tem que saber matemática, não tem jeito. Então deixa de ser algo especial e passa a ser algo obrigatório. Eu acho que essa é a mudança que as pessoas não sacaram ainda. Bom para vocês? Então, por favor, saquem essa mudança. Eu tô aqui essa dose de realidade para você, que é sobre o ar que você respira, meus amigos. É isso. Olha, é o seguinte, nós falamos sobre 4 mitos hoje. A gente vai fazer uma série, porque são 12 mitos no final, e aí vamos fazer em 3 partes. Vamos fatiar. Então, agora fizemos os nossos 4 primeiros e segue, gente, continua aí acompanhando para vocês verem os próximos. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.